bom? Muito obrigada de antemão, tá? Pela sua ajuda. Meu nome é Arlete, tenho 52 anos e eu quero falar um pouquinho com você sobre a minha ideia ou minha decepção a respeito da questão da vocação de Deus às pessoas, né? Primeiro, eu vejo como pessoas, mas a igreja vê como homem e mulher, né? Parece que, na verdade, mulher, ela pode até ser vocacionada, mas ela não pode exercer a sua vocação. Eu baseio isso na minha história, né? Porque vivemos 15 anos trabalhando com o povo, um trabalho de missões, eu e meu marido juntos. Quando eu fui para o seminário, eu fui solteira e não fui porque meu marido foi, mas eu fui solteira e tinha a intenção até de trabalhar solteira, né? Me casei, mas a minha vocação é a minha vocação. Só que a igreja parece não entender isso, porque quando a gente volta, embora eu e ele tenhamos as mesmas, o mesmo estudo, né? Eu teologia como ele, eu tenho pedagogia, ele já tem outro curso, mas a gente está ali junto. Esclarecendo que eu não vejo meu marido como minha oposição, eu não concorro com ele, mas eu sou eu tenho a minha identidade. Então, quando eu voltei à igreja, eu pensei, bom, é a minha igreja, não era a igreja do meu marido, né? Tem isso também. Então, eu pensei, bem, vão me dar um trabalho na área de missões. Na verdade, ofereceram a ele o pastorado de missões, né, para ele conduzir. E quando eu ouvi que ele falou isso, eu falei, mas e eu? E aí eu ao mesmo tempo falei, não, para você não tem. E ele ficou surpreso quando eu fiz a pergunta. Mas eu falei, quer dizer que se eu fosse um homem eu teria um espaço? E eu me senti muito colocada de lado, e eu fiquei me perguntando a respeito disso. Por que a vocação feminina ela não é reconhecida como algo sério? E por que sempre nós estamos ligadas ao marido neste sentido? E as mulheres solteiras não têm nem espaço. E outra coisa, por que quando tem o marido e tem a esposa, se a esposa tem uma vocação, geralmente só o marido é remunerado e ela nem é contada nessa remuneração. Ela se doa, mas na verdade nunca olha para ela nesse sentido, né? Então fala um pouquinho, Caio, porque de verdade, meu coração, eu fiquei muito triste porque eu me vejo como vocacionada, me vejo Maria, eu me vejo Madalena, eu me vejo a Samaritana, eu me vejo trabalhando para Deus, eu me vejo como uma seguidora. E eu poderia ter feito muito mais, ou poderia fazer muito mais, se a gente tivesse credibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Oi, Arlete. Eu sinto muito mesmo por você que tem uma vocação como mulher, mas está dentro de uma instituição religiosa. Porque isso não tem nada a ver com Deus, não é? Como você mesma sabe. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso aí tem a ver com o patriarcado, era da cultura patriarcal dos judeus, da cultura patriarcal dos gentios em volta, aonde depois o evangelho foi levado, e você vê traços desse patriarcalismo até mesmo em cartas de Paulo, quando ele diz, escrevendo aos coríntios, que não queria que as mulheres falassem, ou que elas deveriam usar véu, ou quando ele diz, porque eu não permito que as mulheres falem na igreja, exceto para profetizar. E ele está falando, obviamente, de uma maneira extremamente vinculada ao contexto daquele lugar de Corinto, que era um lugar muito complicado. Eu não tenho tempo aqui para explicar as idiosincrasias da igreja de Corinto e da cidade de Corinto e da cultura dos coríntios.
Mas essas interpretações de que a mulher tem que ficar calada, como quando ele falou com Timóteo, dizendo que o homem não foi enganado e sim a mulher, ele está ecoando muito mais do que palavra de Deus, sinceramente, ele está ecoando o espírito da época, ele está falando ali, ecoando Gamaliel, ecoando o ensino rabínico que ele teve durante a vida dele toda, ecoando várias coisas. Ele era um homem profundamente liberto em relação a isso tudo. Mas ele era um homem do tempo dele, por mais liberto que ele fosse, ele tinha as suas próprias pré-condições, ele tinha, usando uma linguagem de hoje, suas comorbidades, mesmo como um cristão livre. Por isso é que eu leio a Bíblia toda, incluindo Paulo, a partir de Jesus, porque em Jesus você não vê isso. Você vê Paulo dizendo: eu não permito que as mulheres ensinem, pois o homem não foi enganado e sim a mulher. Você não ouve isso em Jesus. Em Jesus só existem pessoas, como você falou. Aí alguém pergunta: e por que ele chamou só homens? Ele chamou só homens porque eles iam andar, eles iam passar o tempo todo em pé. Eles iriam dormir juntos. Eles iriam dormir ao relento. Quando ele chamou aqueles 12, ele estava começando algo que não tinha nenhuma estratégia do ponto de vista logístico. Olha, está tudo preparado, esse aqui é o mapa das nossas instalações, como se fosse eu fazendo uma viagem, só saio de casa com tudo estruturado, eu sei em que hotel eu vou ficar, e nos auditórios onde eu vou falar. Não! Ele chamou aqueles homens sem dizer para os homens para onde eles iam. Ele os chamou para ensiná-los durante o caminho. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que durante o caminho, não tendo eles residência fixa, dormindo em grutas, debaixo de árvores, em lugares um pouco mais acolhedores, porém praticamente ao relento, e eventualmente aqui e ali na casa de alguns, mas na maioria das vezes era debaixo de um sicômoro, ou num lugar onde tinha uma pedra cavada, onde dava para alguns irem entrando aqui, outros ali, passando a noite. Eram andarilhos. No entanto, apesar de serem andarilhos, mulheres foram se convertendo à medida em que eles foram pregando, e algumas delas foram deixando tudo e seguindo. Como Maria, a mãe dele, que depois de um tempo, não no início ela achava tudo uma loucura, como está dito lá em Marcos 3, que ela achou que Jesus estava louco. Mas depois de um tempo, ela própria foi junto. Maria, a outra Maria, Maria Madalena, a mulher de Lúcio, que era irmão de leite de Herodes, foi seguindo a Jesus, como diz Lucas 8. Tinha um grupo de mulheres ricas da Galileia que passaram a andar com ele e servi-lo com os seus bens, é o que está dito aqui em Lucas, no capítulo 8. Então, quando você anda com Jesus e você vê como ele trata todo mundo, você vê que não tem nenhuma diferença. Lázaro não tem prioridade sobre Marta e Maria. Nenhuma. Lázaro só teve prioridade quando morreu.
que aí ele era o cara da hora e da vez e foi ressuscitado. Mas no cotidiano, a gente ouve dizer que ele era amigo de Marta, de Lázaro, de Maria, mas as narrativas dialogais acontecem com Marta e com Maria, especialmente. A gente vê os homens fazendo e usando preconceito para com as mulheres que aparecem na cena dos evangelhos, como a chamada pecadora que ungiu os pés, derramou lágrimas, enxugou com os seus cabelos e beijava, e o fariseu, dono da casa, ficou todo, ai, que mulher linda, de 4, gostosa, beijando os pés dele, o cara ficou todo eriçado, e aí projetou, transferiu de fato para Jesus a sua eroticidade, o seu julgamento erótico, e dos demais homens que estavam no lugar, que se fosse do pé deles, eles ficavam loucos, uma mulher beijando o pé, derramando perfume, chorando, passando aquele cabelão nos pés. Eles iam ficar alucinados, ficaram alucinados, cheios de tesão. Aí transferiram para Jesus, disseram, esse aí não é profeta, não. Como acontece quase sempre, Jesus tranquilo. O que você vê nos evangelhos é o julgamento dos homens. Jesus está absolutamente à vontade com as mulheres. Com a samaritana, ele fica conversando com ela, ele a procura, ele puxa o assunto, ele desenvolve, ele continua. Não só fica com ela sozinho, a ponto dos discípulos pensarem o que ele, que era um rapaz, era um homem jovem de 32 anos naquele tempo, forte, másculo, viril, conversando com uma mulher bonita, gostosa, tão gostosa que os homens a adoravam. Ela já tinha tido 5 maridos e agora tinha um caso com um cara com quem ela não tinha casado, sinal de que ela não era de se jogar fora, ao contrário. Um depois do outro tinha gente na fila. E Jesus ficou com ela e depois ficou mais 2 dias na casa dela. É só ler a sequência do Evangelho de João, no capítulo 4. Ficou lá, em Siquém, na cidade dela, na casa dela, com o marido dela. Qual é o preconceito? E é ela que vai chamar ele, a envia, ele a apostoliza. Apóstolo é uma palavra que significa carregador de mensagem, é um anjo terreno, é o apóstolo. E ele diz a ela o que se diz a um apóstolo, vai e chama. E ela foi e chamou os homens todos da cidade, e veio todo mundo ouvir Jesus. Ela foi comissionada para levar aquela palavra e trazer gente a Jesus. Não é essa a obra de evangelização? Você é comissionado para ir e convidar pessoas para virem a Jesus? Foi o que a mulher de Samaria fez. Você está me entendendo? Olha, a minha imagem está frisada, mas eu estou falando fluentemente, me entenda. Então, eu leio Paulo a partir de Jesus. E em Jesus não existe isso. Em Jesus não existe isso. E para Paulo também não. Quando você vê Paulo de fato com liberdade, como lá escrevendo aos Romanos, no final da carta dele, naquela saudação longa do capítulo 16, quando ele menciona uma quantidade enorme de nomes, você veja a quantidade de nomes de mulheres que ele menciona lá, é muito interessante você ver. E ele trata algumas delas como apóstolas, como pessoas que carregavam um ministério livre, solto, praticado por elas antes de Paulo existir. Ele saúda, no verso 3 do capítulo 16, a Priscila. A Priscila, antes de saudar a Áquila,
Parece que a minha bateria está acabando, brother. Só faltava era essa hoje. Ele Meu Deus saúda a do céu. Priscila. Antes de saudar a Áquila, é a Priscila. E aí as mulheres vão tomando, olha, saúda a Maria, que muito trabalhou, saúda Andrônico e a Júnias, mulher, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ele vai saudando algumas mulheres nessa sequência, com toda a liberdade, como Trifena e Trifosa, que trabalharam, Pérside, que muito trabalhou, e assim ele vai, mencionando alguém, a mãe de Rufo, que tinha sido uma mãe para ele, e assim por diante. Ele não cria essas divisões. Ele fala de Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem na casa deles. Então, o próprio Paulo, em estado de liberdade, não cria essa dificuldade. Então, antes que a minha bateria acabe, eu quero dizer a você o seguinte: é a religião que faz isso, o evangelho não. Na religião, não são todas. No meio cristão evangélico, tem algumas mais abertas, que dão mais espaço às mulheres. Por exemplo, no Caminho da Graça, conquanto a gente tem a maior parte dos mentores sejam homens, esse não é um tema. É só aparecerem mulheres com a alegria de serem mentoras que elas se tornam. É que a maioria delas não manifestaram ainda esse desejo, não falaram a respeito. Esses dias mesmo, a Adriana teve uma reunião com 90 mulheres de mentores do caminho, e eu fui vendo ali quantas mulheres extraordinárias que deviam mesmo estar assumindo uma mentoria por causa até do que têm, mas por alguma razão cultural ficam mais caladas e não deveriam. No Caminho da Graça, por exemplo, você com essa vontade de mentorar, de cuidar de grupos, você seria aproveitada na mesma hora. E existem outros grupos assim. É que na sua denominação acontece de ser desse modo, mas não tem nada a ver com o evangelho. Tem um livro meu chamado A Mulher no Reino de Deus, e que eu escrevi há quase 40 anos, 38 anos atrás, que deve estar por aí, você deve achá-lo. Se entrar no meu portal e procurar lá a mulher no projeto do Reino de Deus, porque não há distinção. Você pode crer em mim. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, que não há distinção entre homem e mulher. Não há. Como o Espírito Santo, Paulo diz, foi derramado sobre homens e mulheres, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, sobre todos. Não existe isso. É uma loucura como o cristianismo é tão machista, chauvinista, patriarcal. Ele não vai sobreviver assim numa era como a nossa, onde ninguém quase mais, só gente muito, muito atrasada é que faz distinção entre homem e mulher, só homofóbicos fadados ao desaparecimento no curso deste século é que fazem ainda distinção entre homem e mulher. Não é para fazer, e os que fazem vão desaparecer, hein? Escutem o que eu estou dizendo. Você é homofóbico? Dentro de 20, 30 anos não se encontrará mais o seu lugar na Terra. Em 50 anos, no máximo, você terá sido extinto, você e sua categoria. Porque não há distinção entre homens e mulher em Cristo, e nem deve haver em nenhuma sociedade humana. A sociedade humana que faz distinção entre homem e mulher não saiu da caverna, não saiu da Idade da Pedra, ainda está no ciclo do evolucionismo darwiniano. Não deu um salto para além do animal, para além do mamífero, para além
de Darwin para além do processo da natureza. Nós, na humanidade, passamos do processo da evolução natural e entramos no processo da evolução mental e intelectual, do antropos, que não é mais um homem, é humano. É homem, é mulher, é ser humano em qualquer gênero, em qualquer manifestação.